Olá, este é o Momento Bancário e hoje o papo é sobre Banco do Brasil. Eu sou Antônio Neto, dirigente sindical, funcionário do BB e para fazer esse papo sobre Banco do Brasil eu estou aqui com a companheira Fernanda Lopes. A Fernanda é dirigente sindical, também funcionária do Banco do Brasil, é diretora executiva da Contraf na pasta de mulheres e é a nossa coordenadora da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, que é quem negocia diretamente com o banco as questões do funcionalismo. Tudo bom, Fernanda? Oi, Antônio, tudo bom? Agradeço aí demais o convite, importante esse espaço para a gente conversar um pouco sobre o que vem acontecendo com o banco. A gente sabe que as pessoas, os funcionários do banco estão ansiosos, querem mudanças, então falar um pouco do que vem acontecendo, né? Sobre mudança mesmo que é o foco do nosso debate aqui hoje, porque a gente passou por um processo que foi muito difícil para os funcionários do Banco do Brasil, por um período de extrema dificuldade, tanto do ponto de vista do movimento sindical para lutar e colocar em pauta as suas reivindicações, como do dia a dia dos trabalhadores, né? A questão das metas, a falta de perspectiva de um banco que exerça o seu papel público, que pensasse no funcionalismo, e a gente teve uma expectativa, uma esperança muito grande com o resultado das eleições. Quer dizer, a gente vivia num cenário em que havia ameaça de privatização o tempo todo, em que a gente teve que diversas vezes procurar os parlamentares no Congresso Nacional para fazer a defesa dos bancos públicos, e este novo governo, este novo cenário aponta para uma outra direção. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe ainda muita resistência, existem questões que a gente precisa discutir e elas estão na ordem do dia. Eu acho que o que precede para a gente começar a nossa conversa é dizer que existe um calendário, né, uma conquista aí dos trabalhadores para discutir uma série de assuntos, né? E aí eu queria perguntar para você, como é que está aí a nossa agenda de discussão com o banco das questões que envolvem, que são de interesse aí dos funcionários? Eu acho importante, antes de falar aqui, entrar no calendário efetivamente, mas isso que você destacou, né? A gente teve um período de muito ataque ao funcionalismo, não só ao funcionalismo do Banco do Brasil, mas focando aqui na nossa pauta de Banco do Brasil, e isso se reflete nas relações no dia a dia da empresa, né? Então, quando a gente tem uma administração que quer resultado a qualquer custo, esquecendo que o papel do banco público não é dar lucro, que o papel é atender a sociedade, chegar e dar financiamento, crédito agrícola para a comida chegar na mesa do povo brasileiro. Quando a gente esquece que o papel do banco público é esse, estar em cidades menores, atender as pessoas efetivamente, isso se reflete nas relações no dia a dia do trabalho. Então, o que a gente viu nesse período foi um aumento absurdo nas metas, na cobrança de metas. Então, cada dia mais pessoas adoecendo dentro do banco, porque eram cobradas por metas que não conseguiam atingir. Muitas vezes metas, inclusive, mal distribuídas, né? Locais que você tem que vender. Imagina a gente ter que vender crédito agrícola na Avenida Paulista. Então, inclusive, coisas mal estruturadas, pensando só em lucro, lucro, lucro. E aí, nossa expectativa toda com essa nova administração, a gente tem finalmente uma primeira presidenta mulher, acho importante a gente sempre destacar isso, e que vem com todo um discurso de mudança, que é o que a gente espera realmente ver na administração, e é o que a gente cobrou numa primeira mesa, onde a gente tirou esse calendário que eu vou falar aqui. Então, a presidenta do banco fala que não vai aceitar mais assédio, e aí a gente, inclusive, a primeira mesa é exatamente para debater essa questão de assédio da GDP, que é a gestão por desempenho dentro do banco, é a forma como o funcionário do Banco do Brasil é avaliado. Então, não dá para ele ser cobrado por vendas que ele não consegue fazer, que ele tem que adoecer para cumprir. Já que a presidenta falou que não vai ter mais assédio, o que a gente precisa é que lá na base as pessoas também não sofram assédio. A gente sabe, inclusive, que nas agências do Banco do Brasil a gente está com uma falta de funcionários absurda. E aí, nas periferias, a gente falando nacionalmente, de estados mais distantes, onde nas agências pequenas você não consegue suprir essa falta de funcionários, e quem está trabalhando ali automaticamente fica sobrecarregado. E gera um assédio, gera uma cobrança maior também. Então, são pontos importantes que a gente tem que debater. A gente acha que tem que mudar a forma de cobrança, tem que mudar. Se tem pessoas ali que estão acostumadas e só conseguem trabalhar dessa forma, cobrando até que a pessoa adoeça, essas pessoas não podem estar ali. Elas não estão
dentro da nova dinâmica do que a gente espera de banco e é o que a gente entende que a administração nova vem prometendo. Então, vamos debater assédio, inclusive essa questão de mais contratações, ela está sempre presente, precisa de concurso, precisa repor os claros que a gente tem dentro do Banco do Brasil. Depois da mesa de assédio, o que a gente tirou foi um calendário que vai aí até o final do ano de mesas permanentes, o que não impossibilita outras conversas, essas outras demandas que possam ir acontecendo também no meio do caminho. Tem uma mesa para falar de PSO, que são as plataformas de suporte operacional, né? Muito Inclusive, importante. sei que você acompanha, que pode até falar depois sobre esse assunto, que são os caixas, que a gente tem inclusive uma liminar hoje vigente dentro do banco, e o banco precisa de uma proposta em como solucionar essa questão dos caixas, né? Não dá para a pessoa só receber quando abre o caixa para trabalhar, ela precisa saber quanto ela vai ganhar no fim do mês, ela precisa ter uma estabilidade, poder chegar e saber o que vai fazer, quanto vai receber. Não dá para a gente tratar os caixas como se eles já não existissem mais. O banco precisa se posicionar sobre isso. Dentro dessa mesa também a gente vai falar dos gerentes de serviço, que em agências menores vem sofrendo uma sobrecarga e o dia a dia dessas pessoas está muito difícil, eles vêm adoecendo, ninguém aguenta ficar nesse tipo de trabalho. Um outro ponto que você também acompanha muito, que são as centrais de relacionamento, também tem uma mesa para falar sobre isso. É um público com uma pauta muito específica, então é importante que tenha uma mesa para falar sobre essas centrais de relacionamento, que são as centrais de atendimento telefônico, né? Depois, um tema que a gente sempre traz para o debate, e é um tema que passa muito aqui por mim, porque sou secretária das mulheres, sou mulher, então sou militante sobre esse tema, que é de diversidade, inclusão, e aí não só de mulheres, de negros, LGBT, PCD, tem diversos temas que a gente precisa melhorar dentro do Banco do Brasil. A ascensão efetiva dessas pessoas, que as pessoas tenham acesso, que a pessoa que é PCD, ela não fique jogada num canto para cumprir um número, né? Ela tem que poder se desenvolver, fazer tarefas que ela possa chegar para trabalhar e se sentir um cidadão completo, né? Trabalhar realmente e conseguir contribuir com o banco, que é o que as pessoas querem. As pessoas querem, às vezes, só chegar e trabalhar e poder estar ali. E às vezes não tem essa condição. Além disso, o plano de cargos e salários do banco, que também a gente precisa debater como é que é essa cobrança para atingir algumas metas, para que as pessoas consigam dentro do banco ter alguma ascensão. E CACI também, que a gente sabe que está passando, acho que daí daria um programa só sobre isso, né? Mas CACI, que é a nossa Caixa de Assistência de Saúde, que a gente precisa ver como vai ser isso, como vai ficar. Estamos enfrentando uma série de problemas para financiamento da CACI, para o pagamento, para conseguir arcar com as despesas. Então, precisamos discutir novamente esse modelo, falar sobre CACI. Além disso, em paralelo, tem um grupo de trabalho sobre econômicos e bancos incorporados, que a gente sabe que, principalmente aqui em São Paulo, é uma demanda muito grande. Então, é um pouco isso. Bom, pessoal, acompanhem na imprensa do sindicato. A gente vai estar soltando sempre as informações à medida em que essas reuniões ocorrerem e aquilo que for colocado por parte da direção do banco. Evidentemente que tudo aquilo que nos for apresentado, a gente teve também já no começo do ano a questão do teletrabalho, né, que houve o compromisso da direção do banco de ampliar e de estruturar esse modelo para as áreas em que isso pode ser implementado. Então, já está ocorrendo alguns projetos pilotos na nossa base, a gente está acompanhando e, claro, aquilo que atender às demandas dos trabalhadores, legal, ótimo, a gente vira a página, vamos para a próxima discussão. Aquilo que não tiver a contento, o sindicato está aqui para organizar as cobranças, as mesas de negociação e organizar a luta. Porque é para isso que a gente está aqui e é muito importante que vocês acompanhem essa agenda e estejam em contato conosco, com os dirigentes, né, com a equipe do sindicato, para a gente sentir de vocês como vocês estão avaliando esse processo. Realmente, a gente está verificando que algumas situações estão muito complicadas dentro do Banco do Brasil. Então, nós estamos realizando nesse período diversas atividades, porque todo esse calendário e as mesas que a Fernanda colocou aqui, eles se conversam. Quando a gente fala da questão da GDP, tem a ver com a questão da cobrança das metas.
E aí a gente sabe que a cobrança de meta está muito pesada, principalmente na área de varejo. A gente está identificando alguns gestores que partem para o caminho do assédio moral, e isso a gente não pode aceitar, a gente tem que combater, por isso que o sindicato está fazendo atividades onde isso está acontecendo, e estamos aí para defender os trabalhadores. Então acompanhem, estejam conosco nessa agenda e nas lutas que a gente vai construir ao longo desse período. Com relação ao PSO também existe uma discussão muito grande. A gente vê locais, principalmente os locais afastados, como você falou, na periferia, onde existem filas em todos os bancos, filas gigantescas, e as pessoas precisam do atendimento. E a gente sabe que os bancos, não só o BB, né, tem essa característica de colocar o digital para empurrar, tirar a população do atendimento, para reduzir postos de trabalho, como a gente vê em todos os bancos de forma geral. E também algumas concentrações, como a gente tem, né, do Cenop Valores, né, do pessoal que está numa esteira de caixa o tempo inteiro e dialoga com o problema dos claros que a gente precisa resolver no banco, que é preciso colocar a vaga para esse pessoal. A gente tem equipe dos gestores tendo que estar ali na esteira administrar, como lá na pandemia a gente viu os gestores indo para a sala de autoatendimento para ajudar, porque estava um caos, né? Então, assim, a falta de funcionários é necessário concurso. A CRBB também tem uma quantidade muito grande de claros. A CRBB é uma porta de entrada excelente para o banco, eu digo isso em causa própria, eu venho do Saque BB. Foi uma porta de entrada muito importante, é um local onde as pessoas ingressam no Banco do Brasil e têm um conhecimento amplo de tudo aquilo que é feito dentro do banco e são muito aproveitadas aí quando saem, ocupam espaços em vários locais. Então, preenchimento desses claros para ajudar que as pessoas possam sair em lateralidade ou na ascensão é uma reivindicação muito grande. A questão dos bancos incorporados, nem falar. Realmente o pessoal é uma demanda que a gente tem sido sistematicamente cobrado e é uma questão de justiça. E é claro, a solução e as bandeiras do movimento sindical para isso passam para que a gente tenha a nossa caixa de assistência, a nossa CACI andando bem, saudável. E o movimento sindical sempre defendeu essas bandeiras e a gente está na luta por elas. Falando em bandeiras do movimento sindical, tudo isso que a gente está discutindo aqui, mais especificamente sobre o Banco do Brasil, a gente também vai se reunir enquanto categoria para fazer as discussões dos principais desafios, de lutas, de bandeiras que a gente precisa formular e lutar para esse próximo período. E isso vai ser concentrado aí na Conferência Estadual aqui em São Paulo, né, e na Conferência Nacional dos Bancários. A gente acompanhe também no site do sindicato, na imprensa do sindicato, todas as informações a respeito dessa agenda, que é muito importante. E, Fernanda, você como está ali na Contraf, qual a expectativa, como é que você está sentindo aí a preparação e o que a gente deve discutir como importante aí nos eventos da categoria como um todo? A gente tem, felizmente, um outro momento, né, dentro da categoria e no cenário nacional, mas a gente não pode achar que as coisas vão ficar mais fáceis, nunca ficam mais fáceis. Então, nacionalmente, os bancários têm que continuar organizados, assim como estiveram durante todo esse último período de ataques. Então, a categoria precisa continuar unida, bancos públicos, privados, a gente precisa continuar com as nossas pautas de defesa dos bancos, de combate ao assédio moral. Tem um ponto muito importante que a gente vai falar também ali na conferência, que são as questões de assédio sexual, violência sexual, que é algo que cresceu muito nos últimos períodos e a categoria bancária tem uma pauta precursora dentro do Brasil, que a gente colocou realmente no nosso acordo coletivo combate, e teve um lançamento, inclusive, de um projeto para falar disso. Então, a gente precisa saber como acessar também, né? Não adianta ter nada no acordo coletivo se a gente não sabe como usar, não sabe como acessar. Então, tem um debate importante sobre o ramo financeiro todo, que é importante a gente debater ali em conjunto com os demais bancos. São várias pautas que a gente vai sentar, vai conversar, vai falar um pouco de como está essa conjuntura nacional, esse cenário. Então, assim como todos os anos, é muito importante esse encontro de todos nós bancários, de todos os bancos do país todo, para falar um pouco. E a gente muitas vezes vê que o banco é muito diferente quando a gente vai para um outro canto do país, mas ao mesmo tempo tem tantas coisas e tantos problemas parecidos, né? Que são iguais. Então, é sempre algo muito enriquecedor, um momento importante para nós. Com certeza.
Acho que a gente vai para essas conferências com o espírito de que as mudanças que a gente depositou, a confiança que a gente depositou aí no processo eleitoral se reflita concretamente em mudanças para a categoria bancária, para a classe trabalhadora de modo geral. E claro, nós, funcionários do Banco do Brasil, estamos atentos, estamos na luta. Nós temos um papel fundamental como um grande banco público nacional nas etapas históricas do nosso país e não ia ser diferente nessa etapa que a gente está vivendo hoje. Então, é isso. Esse foi mais um Momento Bancário. Muito obrigado a todos pela audiência e tamo junto. Obrigado, Fernanda. Tamo junto, obrigada.